Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para mais uma videoaula, dessa vez no conteúdo de geografia, tá bom? Para vocês aí no terceiro ano, meus queridos. Então assim, a gente vai fazer com vocês o que a gente costuma sempre fazer quando fecha o conteúdo, tá bom? A gente vai dar uma frisada na última parte do conteúdo, tá bom? Porque a partir das próximas videoaulas a gente já vai estar introduzindo o conteúdo do mês de maio. A gente decidiu fazer assim porque vai ficar mais fácil para vocês e também a gente não pode nos ater a só um conteúdo. A gente tem que estar passando adiante porque depois essas aulas serão revistas novamente, só então serão feitas provas. Por exemplo, haverá correção de tarefas na sala de aula presencialmente, também haverá revisão com vocês. Então assim, a gente vai só fechar o conteúdo, tá bom? E as próximas videoaulas a gente já vai estar passando aí para o conteúdo do mês de maio, tá legal? Então a gente vai só fazer aqui a recapitulação da última parte do conteúdo dado. Veja bem, o conteúdo ainda é convivência no bairro pelo mês de abril, tá legal? Aí ó, última parte é cidadania no dia a dia. Veja bem, queridos, juntos para eliminar o mosquito. Talvez você diga assim, mas o que esse tema tem a ver? Veja bem, convivência no bairro requer inúmeros cuidados que você deve ter, tá bom? Para automaticamente você não ultrapassar o limite do seu direito. Você sabe que nós temos deveres, temos direitos também. Não é só, por exemplo, querer que os outros façam alguma coisa de bom para você. Você também tem que fazer a sua parte. E para uma boa convivência, ou seja, uma convivência harmoniosa, alguns cuidados têm que ser observados, não é verdade? Por exemplo, eu não posso querer exigir dos outros sem cobrar de mim também. Todos nós temos que observar. Por exemplo, uma coisa muito simples que acontece e que muitas vezes a gente não percebe. Você sabe que estamos vivendo dias onde a epidemia do coronavírus tem assolado a vida das pessoas. E o que a gente tem ouvido é que cuidados básicos de higiene, tá, pode muitas vezes evitar que você pegue ou que você passe para alguém. Por exemplo, uma das coisas mais recomendadas é o uso de máscaras. E aí cabe a você o bom senso de usar, tá? Por quê? Porque quando você usa, você valoriza o seu semelhante. Você está evitando de você passar para ele alguma doença ou também dificultando da doença contaminar você. Então assim, são cuidados que a gente deve observar. E nos dias atuais, nós também não podemos fechar os olhos para um problema que é comum aqui no Brasil. Você sabe, nós já estudamos sobre isso, você vive num país tropical, tá bom? De um clima quente e seco, mas há um período do ano em que esse clima muda um pouquinho. Você vive no Piauí, e o Piauí ele há um período de clima tropical e um clima, tá, semiárido. No período semiárido, que é durante quase todo o período que nós vivemos, quase todo o período do ano, tá bom? O clima é seco e quente. Mas no período tropical, que é o que nós estamos agora, é o período das chuvas, tá bom? E você acaba fechando os olhos para algum problema que também é grave, se não tão grave como o coronavírus, né? Por exemplo, esse problema é a dengue. E às vezes você acaba contribuindo para que essa doença se espalhe, porque você está preocupado com o coronavírus e às vezes se esquece da dengue, que é um problema grave também. Por exemplo, confira na sua casa se não há uma tampinha de garrafa jogada em qualquer lugar, que pode juntar água e atrair o mosquito, ou se há alguma garrafa com gargalo para cima, ou alguma coisa que possa atrair água. Qualquer coisa que atrai água, automaticamente convida o mosquito a se reproduzir ali. E olhando a internet, eu descobri que uma das coisas que mais atrai o mosquito da dengue é justamente o suspiro das fossas. Eles entram pelo suspiro e se reproduzem dentro da água da fossa. E aí, por exemplo, é muito interessante que você coloque tampas ali, tá? Para que evite essa proliferação de mosquito da dengue. Veja bem, e não só do mosquito da dengue, mas também da muriçoca, que é um problema sério também. Bom, quando você faz isso, você está mostrando que você se preocupa com o seu semelhante também, não é só com você, mas com o seu vizinho. Às vezes, por exemplo, você fazendo isso, você está mostrando amor por ele. Porque se você não tomar cuidado, você pode contaminar, ser picado pelo mosquito da dengue, pegar a dengue na sua casa e espalhar também para a casa do vizinho, enfim, para toda a comunidade. Então, para o bem da comunidade, uma das coisas a serem observadas é justamente o cuidado com a água acumulada em alguns lugares, tá bom? E, por exemplo, receba bem, tá, os agentes de endemia que andam nas casas visitando para ver se não há algum foco de mosquito. Por quê? Porque eles estão fazendo o trabalho deles e se preocupando, ajudando você a observar algumas dessas coisas que podem ser um problema, tipo água acumulada em alguns lugares. Outra coisa interessante, aspectos culturais no lugar onde vivemos. A cultura, você sabe, a cultura é uma das coisas que
faz um povo. Por exemplo, se você tem uma cultura agradável, tipo, se você observa e preserva a cultura do lugar, você vai atrair o interesse não só das pessoas daquele lugar, mas pessoas de fora. E se as pessoas de fora vêm, automaticamente você está contribuindo com o turismo, porque também você vai trazer investimentos para o lugar. Tá? Então, assim, uma das coisas que a gente observa nos aspectos culturais do lugar, veja bem, são as festividades realizadas pelas pessoas daquele lugar, né, no lugar onde elas vivem, que, por exemplo, festas de folclore, por exemplo. Festas de folclore é uma das coisas que acontece aqui na nossa região, que atrai pessoas de vários lugares daqui, dessas cidades aqui. E elas vêm, automaticamente, elas investem no lugar. Isso é turismo. Isso traz benefícios ao lugar, tá bom? E quando você preserva, quando você respeita tudo isso, por exemplo, acaba cada vez mais convidando essas pessoas a virem e trazer outras pessoas. Então, assim, você vê uma estatueta, por exemplo, como nós temos aqui na praça, tá? A escultura ali de Dom Francisco Expedito Lopes. Muitas pessoas no passado, às vezes, pichavam aquela escultura, tá? E é um desrespeito, gente. A gente tem que respeitar o patrimônio. Por exemplo, as festas, as danças, mesmo que, por exemplo, a sua religião não tenha isso, não propague isso, mas você tem que aprender a conviver com a sua religião e a religião do seu semelhante, com as suas festividades, as suas comemorações e a do seu semelhante, porque o Brasil é um país laico. Se ele é laico, automaticamente a Constituição, que é o documento, a Carta Magna, ou o documento mais importante da nação, deixa claro que você tem que aprender a conviver com as diferenças. Então, assim, já dizem os estudiosos, viva a diferença. Por quê? Porque você tem que aprender a conviver com você mesmo e com o seu próximo, com os seus costumes e com os costumes dele, e tentar viver de forma harmoniosa, tá? Principalmente nessa questão da religião, porque o que nós temos visto que tem aumentado, tá bom, a intolerância religiosa. Então, muito cuidado nessa questão. Precisamos aprender a conviver bem com todos. Aí veja, você também pode ver aspectos da cultura nas festividades de plantio e colheita. Por exemplo, em alguns lugares eles fazem isso. Aqui em do Expedito, até bem pouco tempo, tinha a festa do caju, por exemplo. As pessoas se reuniam e faziam uma festa ali para comemorar, tá, a colheita do caju, porque trazia grandes investimentos aqui para a cidade. Então, assim, é uma forma também de mostrar a cultura do lugar. Também tem os rituais indígenas e celebrações quilombolas. Por exemplo, os povos africanos, quando vieram para cá, fundaram aqui várias comunidades, tá bom? E tem suas festas que eram típicas da África, que vieram com eles nessa viagem, quando vieram para cá há muito tempo atrás. E foi trazido e inserido na nossa cultura. E também os povos indígenas. Nós aqui em do Expedito não temos o costume indígena, tá? Nós não temos indígenas aqui, mas, por exemplo, também temos influências desses povos, como, por exemplo, dormir em rede, uma coisa simples, que você faz naturalmente e às vezes não sabe de onde veio essa cultura. Por exemplo, na nossa culinária, alguns pratos, como o beiju, que nós comemos, nós aprendemos a fazer isso com os indígenas. E sofremos essa influência e adotamos nos nossos hábitos. E hoje, eu e você estamos simplesmente desenvolvendo um hábito que foi introduzido na nossa cultura lá no passado pelos nossos ancestrais, tá bom? E que eles passaram para a gente. E nós continuamos fazendo e propagaremos esse conhecimento para os nossos filhos e eles para os filhos dele e quantas gerações vierem. Bom, voltando aqui. O que estudamos? A gente vai só fechar tudo, tá bom? Com um resumo geral do que falamos no conteúdo de geografia do mês de abril. Amados, cuidado, nós estamos falando aqui do mês de abril. Não introduzi ainda o conteúdo do mês de maio, tá bom? Vou introduzir na próxima videoaula para que não confunda a sua cabecinha, tá bom? Olha, só lembrando também que as atividades a gente vai estar observando com vocês. Quando a gente voltar, a gente vai corrigir todas no quadro, não se preocupe. Também vou tentar evitar mandar muita tarefa para vocês não se estressarem muito e não estressar o papai ou a mamãe, tá bom? Veja bem, ó. O que estudamos? No início do conteúdo, convivemos com diferentes pessoas no bairro, vizinhos, trabalhadores, colegas, familiares, em diferentes lugares que frequentamos, como praças, escolas, estabelecimentos comerciais, entre outros. Veja bem, lugar de convivência. Lugar de convivência, como você viu, é qualquer lugar onde você encontra outras pessoas para você interagir com elas. Às vezes um piquenique no parque, o parque é um lugar de convivência. Às vezes na escola com seus colegas, a escola é um lugar de convivência. Às vezes no comércio, quando você encontra aquele amigo que você já não viu há algum tempo, é um lugar de convivência. Todo mundo se encontra ali. A praça, tá bom? Todos esses lugares você interage com outras pessoas e automaticamente é um lugar de convivência.
Aí você diz assim, ah, mas a minha calçada, muita gente se reúne para falar, para conversar. É um lugar de convivência, tá legal? Então assim, qualquer lugar onde você se encontra com seus amigos e as outras pessoas é um lugar de convivência. Veja bem, e nesses lugares de convivência, tá bom? Você encontra vizinhos, trabalhadores que trabalham ali naquele bairro ou próximo da sua casa, talvez, e você interage com elas, com essas pessoas. E isso é importante. Aí, veja bem, nós também estudamos que nesses bairros onde há essa convivência harmoniosa, às vezes surge algum problema, e que não depende de um ou de outro morador, mas depende do poder público, como um asfalto, um calçamento. E aí elas fundam as associações de moradores, que na verdade são criadas por pessoas do bairro para encontrarem soluções para os problemas do bairro, com o objetivo de alcançar a solução desses problemas que não depende de mim ou de você, mas depende do poder público, tá bom? Então, são fundadas essas associações de moradores, grupos de moradores que se reúnem para debater soluções para o bem-estar de todos. E aí, também falando sobre alguns aspectos culturais que podem ser observados em construções ou festividades realizadas pelas pessoas no lugar onde vivem. Veja bem, garotos, nessa questão, às vezes, por exemplo, eu falei para vocês aqui sobre povos quilombolas. Por exemplo, nessas vilas, o modelo da arquitetura das casas segue o modelo de algumas fachadas de casas africanas, por exemplo. As pessoas não se preocupam muito com a beleza da casa, mas há lugares onde sofremos influência de povos portugueses. Eles têm um modelo único de fachadas de casa, de frentes de casa. Suas casas seguem uma arquitetura, digamos assim, bem tradicional. Mas também tem os espanhóis, que já seguem outra linha. Italianos, enfim. Então, assim, às vezes até na fachada das casas você percebe a cultura. A culinária, os pratos típicos, tudo isso mostra a cultura de um povo. E ainda falamos sobre algumas atitudes que são importantes para que tenhamos uma boa convivência no bairro, como, por exemplo, nós falamos sobre o respeito, que você precisa observar o seu direito termina onde começa o do seu semelhante, assim como o direito dele termina quando começa o seu. Só para você saber e recapitular, é um ciclo. E se é um ciclo, um começa onde o outro termina. Da mesma forma, o outro termina onde o seu termina. Começa, tá bom? Então assim, é um ciclo, tá? Veja bem, nós falamos também que a educação é outra regra de convivência. Você precisa aprender a conviver bem com todos, principalmente com as pessoas idosas, tá? E também falando sobre tolerância. Cuidado para você não ser intolerante com a ideologia do seu próximo. Você tem que aprender a conviver com todo mundo, respeitando não só o seu direito, não só a sua forma de pensar, como também a forma do seu semelhante. Amados, eu me despeço aqui de vocês dessa videoaula, tá bom? Mas na próxima videoaula a gente segue, só que agora no conteúdo do mês de maio, tá legal? Veja bem, esse aqui é o do mês de abril, aí a gente só fez o fechamento do conteúdo. Amados, eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro para vocês. E até a próxima videoaula, se o nosso Deus assim nos permitir, ok? Um abraço.